E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo eu começo a pagar uma dívida imensa que eu tenho com alguns inscritos aqui no canal. Refiro-me ao seguinte, quase toda semana eu recebo a solicitação para gravar algum vídeo sobre literatura. E eu não fazia isso até este momento, porque eu achava que esse canal não tinha espaço para literatura, que ele era dedicado apenas aos fatos da língua, à sua estrutura e ao seu funcionamento. Mas são tantos os pedidos que eu resolvi abrir um espaço aqui no canal Tire Suas Dúvidas de Letra para as questões de literatura. Então eu vou gravar uma playlist longuíssima tratando da literatura de língua portuguesa desde o início, lá no século XII, até a literatura contemporânea. E eu vou começar essa longa viagem, para a qual eu espero ter a sua companhia, dos conceitos mais profundos do que seja arte, para depois cairmos do que seja literatura, e aí sim começarmos a periodização da literatura de língua portuguesa. Tá certo assim? É um convite que eu lhe faço para vir comigo nesta viagem, que eu espero que seja muito agradável para mim, será. Espero que seja para você também. Começando literatura, o que é a arte? Pergunta difícil, que eu mesmo me fiz. Será que arte é entretenimento e é diversão? Será que a arte serve para educar ou ensinar? Será que ela existe para fazer refletir ou sonhar? Será que a arte deve denunciar, criticar? Será que a arte é ilusão ou será que a arte é realidade? Eu acho que todas essas perguntas que eu me fiz e repasso a você têm a mesma resposta. Sim, a arte é tudo isso. A arte é entretenimento e é diversão quando a gente, por exemplo, vai ao cinema para distrair. Qualquer filme, uma comédia romântica, um musical, um filme de ação, aquele negócio que nos faz fugir um pouco da realidade. É entretenimento, é diversão. Acabou, não há o que comentar. Mas a arte também serve para educar, para ensinar. Às vezes nós aprendemos sobre nós mesmos ouvindo uma canção, lendo um livro, vendo um filme, observando um quadro, uma escultura. A arte que educa sobre nossos sentimentos, sobre nossas ações, sobre a terra, que nos ensina sobre como devemos nos comportar em determinadas situações. Se nós vemos, por exemplo, uma peça de teatro que foque um casal em crise, e nós nos percebemos ali como um daqueles personagens, como um dos pares, nós nos educamos. A arte nos ensina. Será que eu agi assim alguma vez com o meu parceiro, com a minha parceira? Será que o meu parceiro está agindo assim comigo e eu não percebi? Então, nesse sentido, a arte também é educativa, é pedagógica, é didática. E ela nos faz refletir da mesma forma como nos faz sonhar. A arte nos faz refletir sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a política, e nos faz sonhar também. E é importante que nós sonhemos. Por que não fazer isso como fez esse personagem? Por que não mudar completamente a minha vida como fez aquele outro? Por que não viver uma relação quente como esta? Por que não? Por que não? Por que não? São perguntas que a arte nos faz a todo momento. Então ela serve também para denunciar ou para criticar. Você já viu um filme chamado Parasita, um filme coreano? É um filme de denúncia, um filme de crítica social. Nós que estamos aqui do outro lado do mundo achamos que a Coreia vive nas mil maravilhas, é um dos tigres asiáticos, uma das maiores economias do mundo, um país que obteve um crescimento exponencial em 2 ou 3 décadas, mas eu não sabia que havia miséria, que havia favelas como há aqui no Brasil, também na Coreia do Sul, tão insensada pelos economistas, não é? E aí aquele filme me denunciou uma situação que eu não conhecia e critica também o enorme desequilíbrio social que ocorre naquela sociedade, como ocorre na nossa. Arte é ilusão? É, mas ela é realidade também. Com esses questionamentos nós abrimos o nosso caminho pelo mundo da arte, que vai nos levar à literatura. Mas antes a gente precisa fazer uma distinção entre dois padrões entre os quais está a arte, entre a realidade e a ficção. A realidade, você sabe, é o mundo concreto, verdadeiro, é o que está na rua, o que está na história, o que está nos jornais, o que se pode ver, ouvir, sentir. Do outro lado, em outro padrão, está a ficção. Na ficção há um mundo paralelo, inventado.
Mas é um mundo tão parecido com esse outro aqui, o mundo da realidade, que nós embarcamos nessa nova realidade, acreditamos nela. A essa semelhança com a realidade nós chamamos de verossimilhança, e ao sentimento de achar que aquilo é verdadeiro é a tal da veridicção. Então essa recriação da realidade é que nos faz entender a maneira de ver o mundo e a vida processada pelo artista na sua obra de arte. Agora é importante entender que o artista sempre faz um recorte da realidade. Ele não pega todas as pessoas de uma sociedade, mas um casal que está num restaurante discutindo a relação, ou um assaltante que sequestrou as pessoas dentro de um vagão de trem. É sempre um recorte, um instante, um flagrante, mas esse recorte que o artista faz, ele faz para nos fazer aquilo tudo que está lá, ou para divertir, ou para entreter, ou para refletir, ou para sonhar, ou para denunciar, ou para criticar. A arte está aí para essas situações todas. Importante reparar também que a arte sempre é expressa pelo artista por meio de diversas linguagens, as linguagens visual, como está na pintura, na escultura, nas animações, na fotografia, no cinema e no teatro, a linguagem sonora, como está na música, no radioteatro, no teatro, no cinema, no teleteatro, que pela linguagem verbal, por meio de uma língua escrita ou falada, a literatura, o teatro, a música, o cinema, o radioteatro, o teleteatro. Qualquer uma dessas linguagens, por qualquer uma dessas linguagens, o artista concebe a sua obra. A sua obra, a arte, expressa os sentimentos do artista. E esses sentimentos expressos na obra de arte vão chegar até o público, criando entre artista e público um diálogo por meio de uma linguagem que é a arte. Essa linguagem que é expressa, essa arte que é expressa por uma linguagem vai chegar até o público para que do público retorne ao artista por meio das confluências de público. Percebe? Esse diálogo, então, é um diálogo etéreo. Eu não conheço Machado de Assis, mas eu dialogo com ele quando eu leio Dom Casmurro. Eu percebo as coisas que ele está me dizendo sem me conhecer. E eu completo esse diálogo pela minha leitura, preenchendo as lacunas que ele, porventura, deixe de propósito na sua obra. Assim funciona o diálogo entre o artista e o público, por meio de um elemento de ligação, que é a obra de arte. Importante entender alguns conceitos que estão sempre presos à ideia de arte. O primeiro deles é o do hedonismo. O hedonismo vem do grego hedoné, que significa prazer. Então, muitas vezes a obra é feita para nos causar prazer. Aquela escultura perfeita de uma linda mulher ou de um homem lindo, aquela peça de humor que nos faz rir até quase explodir, aquele filme que nos faz chorar de tanta beleza, nós estamos ali para usufruir da beleza que a arte nos traz. Num conceito de belo que nos toque. Não é assim? Esse conceito de beleza, de prazer, que se pode usufruir, do qual se pode usufruir pela arte, é o tal do hedonismo. Tá certo isso? Importante também é o conceito de mimesis do grego, que deu no latim imitatio, imitação. Todo artista busca, como eu já disse, recriar um mundo paralelo. Recriar a semelhança do mundo real que está lá fora. Essa imitação é que nos faz reconhecer na arte a realidade na qual nós estamos de verdade envolvidos. Mas nós não vamos olhar pela janela, vamos olhar para a arte, para na arte ver o que está na janela, porque nós, seres humanos comuns, não vemos o mundo como os artistas o veem. Eles veem de uma maneira especial e nos fazem ver como eles por meio da obra de arte, que deve ser semelhante, parecida com a natureza, para que nós nos reconheçamos na obra de arte. Percebe o que eu estou falando? Por último, a catarse.
Quando nós nos envolvemos com uma obra de arte, sobretudo com a literatura, de tal modo com os personagens, sofrendo com eles, torcendo contra o vilão, torcendo pelo herói, odiando uma pessoa que faça maldades, nós estamos ali purgando os nossos próprios sofrimentos, os nossos medos, os nossos ódios, e a esse processo que a arte evoca, nós chamamos de catarse. Então, hedonismo, mimesis e catarse são 3 conceitos que vão estar sempre presentes nas análises artísticas que nós fizermos daqui por diante. Tá certo assim? Literatura é a arte que usa como meio de expressão a linguagem verbal, ou seja, que imita a natureza, o mundo real, pela palavra. Assim como o pintor imita a natureza e o real pelas cores na tela, assim como o escultor imita o real e a natureza esculpindo numa pedra ou no outro material maciço uma imagem. O artista da literatura imita o real pela palavra. Está certo isso? Essa imitação pode se dar por textos poéticos ou líricos, como os poemas, a letra de música, o cordel, o repente, o rap, o slam. Pode se dar por textos narrativos ou épicos, como o romance, o conto, a crônica, a fábula, o cordel, o cinema. E pode se dar pela via dos textos dramáticos, como o drama, a comédia, a tragicomédia, sketch, roteiro. Essas são expressões literárias. Todas elas se dão pela construção verbal. É a arte da literatura. E essa foi a primeira conversa que eu quis ter com vocês para abrir essa enorme playlist sobre literatura de língua portuguesa. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Vamos juntos nessa odisseia pela história da literatura de língua portuguesa desde o século XII até os dias atuais, passando pelos principais estilos, pelos principais autores, pelas principais obras. Será muito útil para você. E assim eu me despeço, desejando a você bons estudos. Até a próxima. Um beijo.